dos últimos anos, eu sempre fui a referência. Então eu tenho certeza, não acho, que eu iria bem, ajudaria e muito o clube. E eu não teria a loucura de chegar pra vocês e dizer assim, cara, eu ajudo e não ajudasse. Por quê? Preciso desarmar muito bem, e graças a Deus eu sei fazer muito bem. Eu preciso armar jogo, que eu não preciso de força pra isso. É qualidade, técnica, e isso tudo eu tenho, visão de jogo. Hoje eu sei cortar caminho, que antigamente eu corri igual maluco. Hoje em dia eu não preciso. Tá certo, Souza. Tá certo. E é dessa maneira que vamos começar essa segunda-feira, dia 20, aqui no canal Vasco em Família. Uma semana abençoada para você e sua família, é claro. E olha que tem uma mensagem no que o Souza falou. É sério mesmo, Thiagão? Tem. Eu acho que essa mensagem ela é importante para a gente iniciar bem essa semana. Eu não sei o seu objetivo nesse momento, um sonho que você quer realizar, conquistar, mas olha, tenha essa confiança, essa autoestima do Souza. Coloca isso na frente que você vai realizar, você vai conquistar. Essa é a mensagem dessa segunda-feira. A gente vai trocar uma ideia sobre o Souza, né? E tem muita coisa pra gente falar, porque tem uma matéria aqui do GE, né? Basicamente, o Vasco perdeu a paciência com o Zé Gabriel, De Luca, Serginho, só que eu acho muito injusto, tá? Porque são jogadores que a gente pode dizer que, né, o Pedrinho não tem nada a ver com isso. Quando ele assumiu, né, o comando do Vasco, já era uma bomba que colocaram lá. Mas tem uma bomba também, que aí é o Pedrinho que colocou no Vasco. E ele tem que estar nessa barca também. Essa é a minha visão. Eu quero saber o que vocês acham. Vamos falar também um pouco sobre a partida de ontem contra o Boa Vista. Eu acho que tem um jogador pra gente destacar e eu venho falando dele aqui. A eliminação do Vasco na Copinha e mercado da bola, né? Porque os nossos rivais aqui, olha, né, estão contratando bem, na minha modesta opinião. Família Vascaína. E agora há pouco no grupo de membro aqui, ó, informação sobre o Emerson Rodrigues. Vamos ver aqui se é alguma coisa. Pá, eu falo que Emerson Rodrigues está de saída do Vasco. O jogador está próximo de rescindir seu contrato com o gigante para atuar no Ludogorets. Isso aqui eu nem estava na pauta. Uma excelente notícia aí também, informação do Vene Casagrande. Emerson Rodrigues está de saída. Mas eu vou tocar também no nome do Emerson Rodrigues para falar desse jogador que o Pedrinho contratou. É isso, chega aí, família, que tem muita resenha nesse vídeo. Só quero te pedir aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e vem nessa caminhada aí com o Thiagão para tentar esse ano bater a marca de 70 mil inscritos. Vamos começar a nossa resenha nessa segunda de muito calor. Que é isso, hein? Falando da Copinha, né? Tá aí, Vasco perde para o Corinthians e é eliminado da Copinha. Mais uma vez aconteceu de eu não conseguir acompanhar ali o início do jogo, né? Foi assim também contra o Flamengo de Guarulhos. Eu não vi o gol que o Vasco, né, sofreu. Pensei, vai repetir, o Vasco vai virar esse jogo aí, mas infelizmente, né, não conseguiu. Só que o Vasco foi eliminado, né, mas é um time que a gente pode realmente caiu de pé, né, podemos dizer assim, com muita garra, com muita luta, lutou ali até a reta final, tentando, chutando, brigando, e infelizmente foi eliminado. Claro que fica aquele gosto que dava, né, dava pro Vasco ganhar essa competição que não ganha desde 92, me corrijam aí se eu tiver errado. Então o Vasco teria sim chance aí de ganhar essa competição, claro que se tivesse com força máxima, né, GB, Bruno Lopes, entre outros jogadores que estão ali ajudando no profissional. Com certeza o Vasco teria um time muito forte mesmo para conquistar essa competição. Infelizmente a eliminação aconteceu, mas a gente consegue, né, observar vários jogadores de muito potencial que podem, né, futuramente ainda, né, disputar a Copinha e ajudar o Vasco a conquistar esse título, como ajudar o Vasco no profissional, família vascaína. A gente segue aqui a nossa resenha para destacar essa informação de agora a pouco do GE. Tá aí, Zé Gabriel, De Luca e Serginho não aproveitam chances e estão fora dos planos para 2025. A gente tem aqui, só para complementar, uma questão sobre o Zé Gabriel. Zé Gabriel tem um salário considerado alto pela diretoria. E o contrato do volante virou dor de cabeça no Vasco. O jogador tem cerca de 3 milhões em luvas ainda para serem pagos. Assim como De Luca e Serginho, o atleta está fora dos planos para a temporada. Eu comentei isso aqui um tempo atrás, né? Como assim, né, cara? O Vasco deve 3 milhões para o Zé Gabriel. Difícil, né? Difícil acreditar numa situação dessa. Mas eu acho que o entendimento
sempre foi dessa maneira, né? São jogadores que você não pode contar se você quer realmente mudar o seu perfil, né? Mudar a sua postura nas competições, sonhar com algo mais. Você não pode contar com jogadores desse nível. Eu entendo que a nossa realidade ainda é de muita dificuldade, né? Questão financeira, de reforçar o elenco, mas eu acho que isso tem que ser uma página virada do Vasco. Porque o Zé Gabriel, ele chega num momento no Vasco terrível, né? Um momento em que a gente pode dizer, né, como o Carlos Brasil falou, os jogadores estavam fazendo um favor para jogar no Vasco, né? O De Luca, num momento de início de trabalho ali daquela empresa, né? Paulo Brax, uma aposta, e o Serginho também num momento realmente ali difícil de 2023, onde o Vasco tendo que realmente buscar no mercado jogadores que pudessem ajudar, né? E o Vasco acabou que acertou bastante naquela segunda janela, né? A gente pode falar do Medel, do Payet, do Paulinho, do Verratti, mas infelizmente, podemos colocar assim, o Serginho não vingou, não aconteceu. Mas é um jogador que ainda assim, né, fez um gol muito importante nesse ano de 2023. Então concordo plenamente, são jogadores que você não pode contar. Agora, entendo que esses 3 jogadores não fazem parte da gestão Pedrinho, né? E assim, família, eu não tô aqui querendo criticar o Pedrinho, falar que é isso, que é aquilo, não, nada disso, porque eu sei de toda a dificuldade, eu entendo, eu sempre falo isso aqui com vocês, só que o que vai acontecer nesse trabalho vai ter, claro, acertos e vai ter erros também. Agora, você tem que assumir os seus erros, tá? Naquela coletiva, o Pedrinho defendeu a contratação do Jean Davi, falando que é bom jogador, utilizando do argumento que é um atleta que é convocado para a sua seleção, e ele tá no papel dele, ele como presidente, ele não pode, né, desvalorizar um ativo, falar mal de um jogador, de forma nenhuma, até porque também dá moral ali para quem contratou a equipe dele, scouts e tudo mais, Marcelo Santana, Felipe, porque tenho certeza que foi uma decisão em conjunto para apostar nesse jogador, mas é como eu disse, você também tem que assumir os seus erros. Né? Você não vai viver, né, à frente de um clube só de alegrias, de acertos e tudo mais. Não. Assume o erro. Erraram. E erraram feio. É um jogador que não tem a mínima condição de vestir a camisa do Vasco. E isso tá claro. Thiago, mas ele tem pouco tempo, vamos deixar. Não é isso. Olha o que eu estou querendo passar aqui. No ano passado, você tem algumas partidas do Jean Davi que com muito carinho, com um olhar de amor, aquele olhar de pai, de mãe para com o seu filho, você tenta achar alguma coisa. O Jean Davi jogou aqui, ali. Entende o que eu tô falando? Com esse olhar de todo o amor do mundo, você tenta tirar uma boa partida do Jean Davi, que não aconteceu. Não tem um jogo do Jean Davi que ele jogou bem. E aí você vem numa partida como essa, contra o Boa Vista, cara, que eu tô pedindo alguma coisa. Um toque, um chute, um drible que, poxa, possa realmente mostrar pra todo mundo que você tem condições de vestir a camisa do Vasco. Em nenhum momento isso acontece. Nenhum. A passagem do Jean Davi no Vasco, cara, ele em nenhum momento ele mostrou que pode jogar no Vasco. Então assume esse erro e bota pra correr também, bota pra vazar, tem que estar nessa barca, porque não sabe absolutamente nada. Nada, é muito fraco, muito fraco. E assim, família vascaína, eu tava até vendo um comentário agora, né, acabei lendo aqui, a galera do grupo de membros botou lá, sobre o Emerson Rodrigues, e eu concordo com um amigo que comentou agora há pouco, ele falou, pelo menos o Emerson Rodrigues, pelo menos tenta alguma coisa. É um drible, ele sai correndo, o Coutinho fica puto com ele, que ele nunca faz a jogada certa, mas alguma coisa ele faz, o Jean Davi não sai nada, nada, então tem que assumir o erro também. Não pode ficar no Vasco. Não pode, Jean Davi é horroroso. Gente, pegar o Boa Vista e você em quase 90 minutos, você não fazer uma jogada, eu quero uma jogada. Não tem, tô até suando aqui. Então assim, família, concordo, os 3 barcas e coloco o Jean Davi nessa barca também. Pelo amor de Deus. A gente segue aqui a nossa resenha para destacar, né, um jogador. Ontem, eu acho que tem alguns que você pode quebrar o galho, né, que é o caso do Matheus Carvalho. Olha a diferença, né, de 2 jogadores que têm uma certa qualidade ali no setor de meio campo. Que diferença, né? Campo ruim, calor, mesmo assim, você vê uma qualidade melhor, né? Matheus Carvalho e Hugo Moura em comparação a Zé Gabriel e De Luca. Vê como é que muda, né? Mas assim, eu achei uma grande partida, né, do Hugo Moura, comentei isso com vocês no nosso vídeo de pós-jogo, e pelo que eu tô vendo, a repercussão na internet também, né, tá aqui, ó, a torcida se anima com o jogador e considera o melhor do time na partida de ontem. Vou até colocar algumas mensagens aí em relação a isso, né, que o Hugo Moura foi muito bem, apesar de ser a primeira partida dele
no ano, né, correu muito, ajudou defensivamente, algumas arrancadas ali, gostei muito da partida do Hugo Moura, por isso que eu falo aqui com vocês, né, Thiago não sabe nada, olha aí, eu tô falando, o Hugo Moura é um cara que pode ser titular do Vasco sim, né, o Carille pode entender que é um atleta que vai dar esse equilíbrio. Ontem ele tava tendo que sair um pouco mais, até no segundo tempo, né, quando o Sforza entrou para dar um pouco mais de liberdade para ele, o esforço de primeiro volante acabou que ele encostando um pouco mais. Mas quando ele jogar ali, ou com o Tietê, Paulinho, Jair, ele vai fazer a dele, de primeiro volante, marcar, sair jogando, é isso. Então acho que é um jogador que pode ser muito importante nessa temporada e concordo aqui com a maioria, né, dos torcedores. Gostei muito também do Hugo Moura, família vascaína. Falando aqui rapidamente, né, sobre mercado da bola, eu tava aqui com um vento aqui. Eu estava aqui com uma opinião em relação à janela do Vasco, até debati com alguns torcedores aqui no canal, em relação ao Fluminense, né? Que o amigo comentou, vascaíno, mas comentou, né, com todo respeito, falou, poxa, Thiagão, eu discordo de você, eu acho que a janela do Fluminense, ela é bem melhor que a do Vasco. E eu não estava vendo dessa forma até então, porque assim, o Fluminense contratou um zagueiro lá do futebol do Peru, um jogador da Série B do Goiás, contratou o La Vega, que a gente não sabe se vai vingar, né, tem aí o Canóbio, que é bom jogador, e agora contratou o Rony, né, parece que tá tudo certo, vou até mostrar aí pra vocês, parece que ele aceitou a proposta do Fluminense. E aí, cara, eu vejo realmente o Fluminense mais forte que o Vasco. Por causa do Rony, Thiago? Não, mas por causa de uma maneira de jogar. Você tem o Ares ali ainda nesse momento, né? A gente torce pra saída dele, eu torço pelo menos. Mas você fica com dois jogadores de muita força na frente, né? Canóbio, o Rony. Então, assim, nas mãos ali do Mano Menezes, que sabe fazer um time mais fechado e buscar contra-ataque também, o Fluminense ganha muito com o Rony. E eu fico assustado com alguns torcedores do Vasco, né, que nesse período, falando que o Rony é bagre e tudo mais, eu fico assim, caramba, cara, se o Rony é bagre, o que é o Serginho? O que é o Jean Davi, sabe? Então, assim, agora, né, para esses torcedores que estavam, né, criticando aí o Rony, vai ver, vocês vão ver que o quanto ele vai ajudar, infelizmente, aí o Série C, porque é um jogador de muita força, de muita vontade, cairia como uma luva no Vasco. E aí uma outra negociação que eu queria citar aqui com vocês é o Arthur, né? Eu tava na expectativa, seco mesmo, né? Que o Botafogo acabou aí vendendo o Luiz Henrique, o Almada saiu. Eu falei, cara, será que eles vão contratar de novo? Será que vão reforçar de novo? Acabou, ganhou o título, o Textor vai cagar agora? E não é o que parece, né? Porque tá contratando aqui um jogador muito bom, que é o Arthur, que pode não vingar, pode não acontecer, pode não ter o mesmo sucesso do Almada e do Luiz Henrique, mas você tenta manter o nível, né? Porque é uma boa contratação a do Arthur. Além do Arthur, eu tô vendo que o Botafogo tá tentando a contratação do Endel, volante, que é muito bom jogador também. Então, olha isso. É aquele papo que a gente fala aqui que o vascaíno jogou merda na cruz, né? A nossa SAF aumentou a nossa dívida. A SAF dos caras, né? Deu o Libertadores, deu o Campeonato Brasileiro, beleza, vendeu o Luiz Henrique, o Almada foi pro Lyon, a barriga de aluguel, mas tá aí, né? Tentando reforçar novamente o seu elenco para competir em alto nível na temporada de 2025. E veja bem, tudo que eu estou falando e reclamando aqui, em nenhum momento eu direcionei alguma coisa para o Pedrinho. Nenhum momento, porque o trabalho que ele está fazendo à frente no Vasco é diferente. É um trabalho de reestruturação depois de uma empresa, né, efeito que fez aí à frente do Vasco, ainda até, né, assumir o controle. E aí eu finalizo aqui o nosso vídeo com esse destaque aqui do Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, falando sobre o Brian Rodrigues, né, um jogador que o Vasco está tentando aí a contratação. Segundo o Emerson, ele destacou aqui, ele foi titular numa partida, um amistoso contra o time do Messi, né, o Miami. E ele jogou muito bem, segundo aqui o SofaScore, né? Teve uma nota alta, uma das maiores aqui do time, né? Só perdendo pro Fidalgo e Reyes, né? Foi o terceiro ali, a terceira maior nota. Então eu tô vendo, assim, muito vascaíno falar bem desse jogador. De repente, não sei se acompanhou aí algum jogo do América do México, ou ele pela seleção. Eu nunca acompanhei uma partida do Brian Rodrigues. Os comentaristas que a gente está trazendo aqui também falam que seria uma excelente contratação, é rápido, bom no 1 contra 1. Eu não conheço, mas vamos torcer, né, para o Vasco acertar com esse atleta, né? Vamos ver também se nessa semana vai chegar aí de fato o angolano que o Pedrosa falou, né, que o Vasco acertaria nessa semana. É o Vasco que tem que correr aí para reforçar o seu elenco, porque tá ficando uma mensagem no Carioca. Se depender de banco, Jean Davi, né? Nossa senhora. Vou ficando por aqui, vamos junto e é muito bom ser